Você é daquelas pessoas que acreditam que tem o paladar infantil? Ah, mas eu não gosto de comer salada. Nossa, a fruta não é tão bom para mim. Ah, eu gosto mesmo de comer hambúrguer, eu gosto de coisas muito doces. Eu quero mostrar para você que paladar infantil não existe. Fala, minhas queridas e meus queridos, eu sou Daniel Fonseca, o Nutri das Emoções. Eu te ajudo a lidar com as suas emoções e a emagrecer de forma permanente. Se você gosta desse tipo de assunto, já falo para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para sempre estar te lembrando quando sair conteúdo aqui no meu canal. Vamos lá. O que você tem não é paladar infantil. Na verdade, você tem circuitos emocionais e circuitos fisiológicos que fazem com que você simplesmente reproduza seus comportamentos sem mesmo questioná-los desde a infância. Tudo isso começou lá atrás e você simplesmente reproduz agora na vida adulta. É claro que desde a infância você está condicionado, condicionada a comer alimentos hiperpalatáveis e bem provavelmente é isso que está fazendo com que você não consiga aderir a alimentos com sabores mais neutros, mas eu vou te explicar com um pouquinho mais de detalhe. Quando a gente era pequeno e chorava, basicamente ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia te ensinar a sentir ou expressar os seus sentimentos, mas te ensinavam a comer. E nesse caso, muitas vezes nesse ato de comer, o seu corpo aprendia, a sua mente associava e o seu corpo adulto hoje repete. Nesse contexto em que você tinha algum tipo de emoção e as pessoas te alimentavam, esse alimento se tornou muitas vezes carinho, premiação, recompensa, distração, silêncio. Todos esses são sintomas que o seu cérebro associou a alimentos. Comer da forma que você come hoje não necessariamente está associado a uma preguiça ou associado a uma fraqueza ou os alimentos têm esse sabor tão ruim que você imagina. É porque o seu cérebro, pela constância, pela frequência que você comia alimentos, por exemplo, hiperpalatáveis, fez com que você não estivesse acostumado ou acostumada a ingerir determinados alimentos. Isso significa que você tem aí dentro do seu contexto cognitivo uma trajetória alimentar que está enraizada e a construção desse caminho vem de onde? Vem de associações emocionais antigas, vem de um reforço fisiológico constante, vem de uma memória afetiva acumulada e de recompensas instaladas. Então, a partir desses 4 pontos que eu trouxe aqui, não é que você tem um paladar infantil, não existe esse paladar infantil. É só uma linha de costume criada desde a sua infância, reproduzida agora na vida adulta. Então, o que existe é um condicionamento emocional, um condicionamento fisiológico e um condicionamento comportamental. É isso que estrutura a forma como você come hoje e faz a escolha dos seus alimentos. Trazendo para uma questão de associação emocional, a comida não necessariamente tinha a ver com o sabor, mas ela estava mais correlacionada a um território de carinho, de afeto, de distração, de silêncio. Tudo isso associado a emoções. Todo alimento consumido tinha a ver mais com um significado do que com um sabor. Indo aqui para uma associação mais fisiológica, vamos pensar que o açúcar, o sal e a gordura, principalmente, eles têm uma forte correlação com a dopamina. Então, qualquer alimento hiperpalatável, seja para o doce, seja para o salgado, seja voltado para as gorduras saturadas, vão liberar dopamina. E essa dopamina do alimento vai gerar uma sensação de prazer imediato, muito mais rápida. E aí você cria um hábito fisiológico, você cria uma constância fisiológica em que o seu corpo e principalmente o seu cérebro se acostumam. Ele aprende a preferir recompensas mais imediatas. Então fica muito mais complexo para você se acostumar a alimentos com sabores mais neutros, porque você já acostumou pela repetição seu cérebro a curtir esses alimentos hiperpalatáveis. Muitas vezes começou lá na sua infância, quando a sua mãe deixava você comer muitos doces, comer coisas muito salgadas, usava tempero quinor na comida, usava sazon, essas coisas que deixam a comida muito mais saborosa
do ponto de vista salgado ou doce. Então, o seu corpo, o seu cérebro, cria um atalho onde comida é igual a alívio instantâneo. E você se acostuma com essa sensação. E aí, dependendo da quantidade de vezes que a sua mãe repetiu lá atrás, deixando você comer doces, comer salgados, vai reforçando esse ciclo de recompensa desde cedo. E isso faz com que fique mais difícil você conseguir aderir a alimentos menos palatáveis, com sabores mais neutros. Não só a sua mente foi condicionada ou está condicionada, o seu corpo também está condicionado. Os hiperpalatáveis, eles são muito intensos. E isso faz com que você gere uma dessensibilização do seu paladar. Como eu falei, fica difícil você comer, por exemplo, um prato de salada, legumes, a não ser que você adicione o quê? Molho, mais sal, azeite, coisas que vão mascarar e diminuir a neutralidade desses alimentos no seu paladar. Os alimentos mais naturais, eles ficam com um aspecto mais de sem graça. Ah, nossa, é tão sem graça. A alface é tão sem graça. Nossa, comer morango é tão sem graça. Alimentos com neutralidade ou muitas vezes que não tem nem gosto nenhum ficam totalmente chatos. Então não é um paladar infantil, é basicamente um paladar anestesiado. Anestesiado pelo hiperdoce ou pelo hipersalgado, e você só sabe ficar reproduzindo e repetindo esse comportamento. Você não quebra esse ciclo, você não sai dessa rotina, você não sai desse micro hábito. E aí, com certeza, se você não se coloca nessa posição de forçar, né? Porque assim, não é uma questão de forçar, mas é uma questão de responsabilidade de entender quais vão ser os benefícios daquele alimento para o seu organismo. Uma vez você entendendo as funções desses alimentos no seu organismo, quanto eles fazem você melhorar a sua qualidade de vida, vai fazer com que você nem pense mais. É igual você acordar de manhã precisando ir trabalhar porque você tem que pagar suas contas e às vezes você nem gosta do seu trabalho, mas você continua aí nele. Você vai mais pela responsabilidade que você tem para com suas contas, para com seus sonhos, outras coisas mais que você vê que o seu trabalho vai te proporcionar. Então, quando a pessoa busca comer esses alimentos mais neutros no início, é claro que ela vai estranhar, claro que ela vai falar, nossa, meu Deus, como que tem gente que come isso? Mas pela repetição, você consegue reverter esse quadro que você está atualmente, que você chama de paladar infantil. Ah, eu tenho paladar infantil. Tem gente ainda que fala, ah, eu tenho paladar infantil. Ela coloca uma desculpa fora dela para não buscar comer alimentos que vão ajudar dentro de um contexto saudável. Então isso é totalmente irreversível, como eu falei, com repetição e tempo. Assim a sua microbiota se reorganiza e muitas vezes o que era hiperpalatável passa a não ser, talvez, algo que te interesse tanto quanto está interessando agora. Nós falamos até agora sobre um condicionamento voltado à emoção, um condicionamento voltado à fisiologia, mas e o condicionamento voltado ao comportamento? Comportamento a gente pode trabalhar então com 4 categorias: recompensa, conforto, nostalgia e acolhimento. Quando eu trago a recompensa, vamos supor que é a sua família simplesmente condicionando os alimentos, trazendo os alimentos com uma conexão para com premiação, motivador, compensação, forma de validar comportamento. E aí como que essa criança vai interagir com o mundo e com os alimentos? Dentro desse contexto, a criança vai crescer acreditando que o bom comportamento é igual a uma recompensa doce. Quem nunca falou, ah, nossa, essa semana foi muito pesada, trabalhei demais, mereço um docinho. Já dentro de um contexto comportamental de conforto, o que a gente traz aqui? O alimento como uma representação de pausa, de anestesia, amortecedor emocional, escape da frustração. Já num contexto nostálgico, vai ser aquele momento em que você se encontra em alguma situação em que gatilhos ambientais fazem você lembrar de situações passadas. Nossa, esse bolo tem um cheirinho do bolo que a minha avó fazia. Nossa, quando eu passo aqui nessa padaria, eu lembro que eu vim aqui com meu pai comer uma coxinha. Você gera associações com alimentos e experiências passadas. E muitas vezes
passando por aquele lugar, algum gatilho, alguma situação vai fazer com que você automaticamente pense no alimento e acredite que você precisa comer aquele alimento. Então não é fome, simplesmente foi um gatilho ambiental, situacional, que fez com que você almejasse aquele doce. E o acolhimento, então, a associação do alimento com o acolhimento vem de uma questão onde houve ausência de acolhimento emocional e aí ele se torna um acolhimento sensorial. Então é como se o alimento fosse um toque, uma presença, uma validação, uma segurança. Então, muitas vezes, uma questão situacional onde você precisa ser acolhido, e você não tem essa disposição emocional, você vai por uma questão sensorial. O palatável vai te acolher. Então, numa situação de consultório, muitas vezes os pacientes chegam com histórias muito semelhantes a essas estruturas que eu te trouxe aqui agora, onde ele faz uma associação do alimento com uma experiência passada, uma associação do alimento com uma situação que aconteceu no trabalho, uma associação do alimento com uma necessidade de premiação. Então tem aqueles pacientes que chegam, pô, Daniel, toda vez que me dá vontade de doce é pós-trabalho. E aí eu pergunto, como que é o seu trabalho? Ah, meu trabalho é estressante, me deixa ansioso, eu trabalho com pessoas, eu tenho que o tempo todo ficar solucionando problemas, isso me cansa mentalmente. Eu trabalho muito, me sinto cansada. E aí quando eu chego em casa, a única coisa que eu quero é relaxar. Como você acredita que essa pessoa vai relaxar se houve no passado uma associação de tranquilidade a alimento? Ela sempre vai recorrer a isso. E ela mal se questiona se haveria outra possibilidade, outra oportunidade para ela conseguir ter essa sensação de relaxamento. Talvez tomar um banho quente, talvez ir ver uma série, talvez ir fazer uma terapia, talvez conversar com alguém e falar como foi o dia. É muito importante você saber que nada acontece do nada. Você pode não lembrar o que aconteceu, mas o seu corpo lembra, o seu subconsciente lembra. O seu subconsciente ele opera de forma automática. Você precisa lembrar que você tem que respirar? Você precisa lembrar que seu coração precisa bater? Isso é subconsciente. E existem tarefas mentais que também são subconscientes. Bem provavelmente eu sei que você aí que dirige precisa lembrar que você tem que passar a marcha, a primeira, a segunda, a terceira. Tudo isso acontece de forma automática. Dirigir para algumas pessoas muitas vezes é igual respirar. Você muitas vezes não lembra, mas o seu emocional ele registra. Muitas vezes também você não lembra, mas o seu cérebro ele empilha padrões comportamentais. E é assim que você está funcionando hoje. Essas talvez sejam as principais possibilidades aí que fazem com que você não consiga consistir no seu plano alimentar, não consiga consistir no seu treinamento físico, não consiga consistir na busca pela sua qualidade de vida, na melhora, pela busca na melhora da sua saúde, simplesmente porque tudo está acontecendo de forma automatizada e você não parou ainda para observar o que precisa ser observado. E os traumas alimentares, as conexões alimentares, elas não necessariamente precisam ser coisas explícitas. Na grande maioria das vezes elas estão implícitas. Elas podem simplesmente ser pequenos episódios repetidos que o seu cérebro padronizou. E assim, lá na sua infância, foi construído um padrão oculto que você adulto hoje apenas reproduz. Então vamos lá, você não nasceu gostando de chocolate, você não nasceu gostando de cerveja, você não nasceu gostando de pizza, você mal sabia o que eram essas coisas. Você simplesmente aprendeu. Você não nasceu rejeitando salada, você só não foi incentivada a comer salada. Você se acostumou a essas explosões de sabores, muitas vezes até artificiais. A pergunta talvez que você deveria se fazer nesse momento não é o porquê que eu gosto desse alimento, mas talvez se perguntar por que que isso se tornou um alívio emocional, por que que isso se tornou uma recompensa emocional, por que que isso se tornou uma conexão com as minhas emoções.
Então, resumindo aqui, você não tem paladar infantil. Esquece isso, você tem um paladar condicionado. E isso aí pode ser totalmente reprogramado, igual um computador. A comida nunca foi o problema é o papel emocional que deram para ela. Então, quando você entende isso, você para de usar a comida como uma forma de resolver os seus problemas emocionais e passa a acolher e olhar para o que realmente importa e buscar novos caminhos que não estejam dentro desse contexto doce, hiperpalatável, salgados, pizza, bolo, coisas que trazem essa dopamina fácil, coisas que tornam o seu hábito fisiológico viciado nesse padrão. Então, minha querida e meu querido, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa aqui o seu like, compartilha com aquela pessoa que acredita ainda que ela tem o paladar infantil e que é por isso que ela não gosta de vegetais, só para ela saber que ela está condicionada e está ali no modo automático e que ela pode mudar isso agora. Bum!